Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A Tia está aqui mais uma vez para mais uma aula. E antes de nós começarmos nossa aula de hoje, quero dizer que a Tia está com bastante saudades e sintam o meu abraço aí onde vocês estão. Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa para vocês do quarto ano. Iremos falar um pouquinho sobre parônimos e homônimos. Na nossa última aula, nós entendemos o que são substantivos próprios e comuns. Substantivos é justamente palavras que são derivadas. Então a gente vai perceber, dentro dos parônimos e homônimos, é necessário a gente saber o que é substantivo para depois a gente concluir justamente estes assuntos. Então vamos lá. O que são parônimos? Parônimos são palavras que possuem escrita e pronúncia parecidas, mas sentidos diferentes. Como assim? Eu tenho as duas palavras ali acima, absolver e absorver. Eu percebo que ela tem uma escrita e uma pronúncia bem parecida, mas significa totalmente o oposto. Por quê? Absolver é a mesma coisa que perdoar. Eu vou absolver aquela pessoa, eu vou perdoar aquela pessoa. Mas eu tenho a palavra absorver, é de sorver, eu vou absorver aquela água. Então são parônimas, pois possuem justamente escrita e pronúncia parecidas, mas os seus significados são totalmente diferentes. Da mesma forma que eu tenho a palavra área e área. Eu percebo que área é justamente a medida de superfície. Qual é a medida dessa superfície aqui que estamos? Qual é a medida dessa área justamente da escola? Então eu vou usar justamente a palavra área. Já a palavra área significa justamente peça musical. Elas parecem tanto na escrita quanto na pronúncia, mas significam outras coisas, totalmente opostas. Eu tenho a palavra tráfego e tráfico. A gente percebe que muda um pouquinho apenas na letrinha E para a letra I, mas significam justamente tudo ao contrário. Então a palavra tráfego tem relação justamente com o trânsito. Já a palavra tráfico tem relação com o comércio ilícito, aquele que é proibido, aquilo que não pode fazer. Então eu tenho duas palavras que se parecem tanto na escrita quanto na pronúncia, mas os seus sentidos são diferentes. Eu tenho as palavras agora recreação e recriação. Recreação vem justamente de se divertir, diversão, brincadeiras. E recriação tem um significado justamente de criar. Eu vou recriar um desenho. Então são palavras que possuem semelhanças na escrita e na pronúncia, mas têm sentidos opostos, sentidos diferentes. Então elas são justamente palavras parônimas. E eu tenho ali também a palavra soar, que vem justamente de emitir som, e tem a palavra suar, transpirar, que é justamente o suor. E o soar é justamente emitir som. Aquele aparelho de som está emitindo justamente um som diferente, está soando, soar. E aqui eu tenho duas palavras que também são parônimas e que a gente vai perceber que elas são parecidas, tanto na pronúncia quanto na escrita. Só muda justamente o seu significado, são diferentes. Eu tenho aqui a palavra aferir, que significa justamente avaliar, e eu tenho a palavra auferia, que significa justamente obter. Aferir, avaliar, auferir, obter. Eu vou aferir aquela prova, é justamente avaliar. Já a palavra auferir é obter, eu vou obter algum lucro, eu vou auferir. Então é totalmente diferente em seu significado. Mas a gente percebe que a escrita e a pronúncia é bem semelhantes, bem parecidas. São palavras parônimas. Agora, as palavras que são homônimas, existem algumas classificações. Por quê? As palavras que são homônimas são aquelas que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, mas sentidos diferentes. Eu tenho aqui as duas palavras que estão aqui acima, concerto
eu tenho duas palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia. Ela muda bem pouquinho, mas a mesma pronúncia, mas sentidos diferentes. Então a gente vai perceber justamente que as palavras, para serem homônimas, é necessário que eu perceber que possuem a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, mas sentidos diferentes. Parônimas são aquelas que possuem escrita e pronúncia parecidas, mas sentidos diferentes. Homônimas são aquelas que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia. No caso, as duas palavras aqui acima, elas são homônimas. Tem a mesma pronúncia, mas muda justamente no seu sentido e na sua grafia. Aí é que entra justamente as classificações das palavras que são homônimas. A gente vai perceber que são homógrafos, que são aquelas palavras que possuem a mesma escrita, mas pronúncia e sentidos diferentes. Como assim? Eu tenho aqui a palavra colher e colher. Eu tenho colher, que é justamente um substantivo, se refere justamente a um objeto, colher. E eu tenho a palavra colher, que é um verbo. Então a gente vai perceber justamente que ela é homógrafa, que é justamente possui a mesma escrita, mas a pronúncia e sentidos diferentes. Eu tenho colher e colher. Colher se refere justamente a um objeto. Colher se refere a verbo. Eu vou colher aquela fruta. Eu tenho as outras duas palavras. Eu tenho jogo e jogo. Jogo se refere justamente a um substantivo. O jogo de futebol, o jogo de vôlei. Eu tenho a outra palavra, jogo, que é justamente um verbo. Eu vou jogar, ele vai jogar. Então, justamente são palavras homônimas que se classificam justamente em homógrafos, porque possuem a mesma escrita, mas pronúncia e sentidos diferentes. Eu tenho agora a palavra sede e sede. Sede se refere ao substantivo, que é justamente a relação, eu tenho sede, eu preciso tomar água porque estou com sede. E eu tenho justamente a palavra sede, que tem relação justamente à localidade, a um lugar. A sede do governo federal fica justamente no Distrito Federal. Então a gente vai perceber que sede se refere à localidade e sede se refere a um substantivo, que é justamente de tomar água. Estou com sede. Então elas são palavras justamente homógrafos. São palavras homônimas que são classificadas em homógrafos. São aquelas palavras que possuem a mesma escrita, mas pronúncia e significados diferentes. Mas eu tenho agora as palavras homófonos, que são justamente palavras que são homônimas, mas se classificam em homófonos heterográficos. São aquelas palavras que possuem a mesma pronúncia, mas escrita e sentidos diferentes. Da mesma forma, eu tenho aqui cela e cela. Eu tenho a palavra cela e cela. Uma se escreve com a letra C e a outra se escreve com a letra S. Elas são homófonos heterográficos, classificação dos homônimos, porque possuem a mesma pronúncia, mas a escrita e sentidos diferentes. Cela com C se refere justamente a um quarto pequeno. Cela com S significa justamente arreio. O cavalo precisa de um arreio. Então tem justamente essa relação. Mas também nós temos a outra classificação dos homônimos, que são chamados homófonos homográficos, que são aquelas palavras que possuem a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas sentidos diferentes. Como caminho. Eu tenho caminho, que é um substantivo. O caminho é muito grande, substantivo. Caminho, verbo. Eu vou caminhar, eu vou fazer uma caminhada. Então eu utilizo caminho de duas maneiras, tanto para substantivo quanto para verbo. Por isso que elas são homônimas, homófonos, homográficos. Possuem a mesma escrita, a mesma pronúncia,
mas sentidos diferentes. E para encerrarmos, nós temos aqui duas palavras. Elas são o quê? Homônimas, parônimas, ou homônimas, homográficos, homônimas, homófonos, heterográficos, ou homófonos, homográficos. Elas são justamente o que? Homográficos. Elas são palavras homônimas, mas que são homográficos. Ela possui a mesma escrita, mas a pronúncia e o sentido serão diferentes. Eu almoço e eu vou almoçar. O almoço se refere justamente ao substantivo. Eu vou almoçar, eu me refiro justamente a um verbo. Então, justamente, são palavras parônimas e homônimas. Então, as parônimas é apenas essa regra. A gente vai observar se aquelas palavras possuem a mesma escrita e pronúncia parecidas, mas sentidos diferentes. Serão justamente parônimas. E para ser homônimos, é necessário que a gente perceba que as palavras possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, mas sentidos diferentes. E que as palavras que são homônimas, elas podem ser homográficos, podem ser homófonos heterográficos e podem ser homófonos homográficos. Então, a gente vai perceber justamente algumas diferenças entre os homônimos. Então, a atividade de vocês pede justamente isto para que vocês possam identificar o que são parônimos e homônimos. Na atividade também tem um texto bem curto e que tem uma questão em relação a este texto. As demais questões falam justamente sobre parônimos e homônimos. Cuidado quando for responder, tá certo? Preste bastante atenção. E qualquer dúvida vocês podem rever o vídeo, podem dar uma olhadinha no livro também. No livro tem tudo bem explicadinho, tanto o que são parônimos, o que são homônimos, a classificação dos homônimos, tudo isso dentro do livro de vocês e também dentro desta aula, tá certo? Então façam com calma para que vocês tenham bastante sucesso ao realizar a atividade. Então espero que vocês tenham gostado da aula, fiquem com Deus e até a próxima!